Olá, amigos, companheiros de doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez contribuindo com os trabalhos da Casa do Dr. Augusto Silva. E a proposta do tema que nós iremos trabalhar hoje está no livro Fonte Viva, capítulo 148, O Herdeiro do Pai. Emmanuel vai discorrer sobre um assunto, uma frase que Paulo escreve, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2 é onde está esta frase, que é a seguinte: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vou repetir aqui: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Essa frase, Paulo está relacionando Jesus, dizendo, que Deus constituiu a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem ele também fez o mundo. Por que Paulo traz essa frase? Eu fui buscar justamente aí na carta, aos Hebreus, no capítulo 1, entender, situar esse contexto. E aí eu percebi, fazendo a leitura dessa carta, que Paulo está justamente, ao escrever aos Hebreus, dizendo da superioridade, usando, claro, a linguagem da época, onde Paulo diz que Deus tem falado muitas vezes através, em outros tempos, através dos pais e dos profetas, e que agora ele fala com o povo através do seu filho. E aí ele coloca, ao qual constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. E depois, na sequência, ele começa a trazer, colocar Jesus, ele cita, Jesus sentado à direita da majestade nas alturas. Ele diz também, por qual dos anjos disse jamais, tu és meus filhos e eu te gerei hoje. Então, Paulo está justamente contextualizando aqui a grandeza e a realeza de Jesus. Por que ele faz isso? Porque naquela época, no primeiro século, ali depois de Cristo, como todos sabem, houve uma perseguição muito grande contra os cristãos. Paulo mesmo foi um dos perseguidores, antes de se tornar Saulo. Então, aliás, ao contrário, Saulo se tornou Paulo. Então, estava havendo uma tendência daqueles cristãos, tirando, claro, os mais adeptos, os mais fervorosos, mas a grande massa, vamos dizer a grande massa, estava com medo das represálias, das perseguições. Então estava havendo uma movimentação de retrocesso. Voltar ao judaísmo, aos rituais judaicos, as adorações aos anjos, aos sacrifícios, ao templo. Então Paulo lembra ao povo quem é o verdadeiro, quem é o maior, quem é o superior, no sentido da realeza, da grandeza, usando as falas onde colocam Jesus ao lado direito de Deus, onde coloca Jesus acima dos anjos, acima dos profetas, acima da lei mosaica, como uma forma de lembrar ao povo cristão que realmente existia ali um guia, um modelo, para que o povo não fizesse esse processo de retroceder. E Emmanuel busca nessa frase uma provocação para esse texto muito parecida, uma analogia muito com a carta de Paulo. E nós vamos ver juntos aqui que realmente Emmanuel traz essa reflexão. Só que nós vamos contextualizar para o nosso momento.
onde a grande população ou a grande massa, até nós, né, que nos dizemos cristão, de depositar a nossa fé, a nossa esperança em coisas transitórias, ao invés de focar no eterno, que é a lei divina, que é o Cristo, né, essa lei imutável e atemporal. Então, Emmanuel vai fazer uma analogia justamente dizendo, né, que nos orientando para que nós não caiamos nos mesmos erros humanos, que é depositar mais fé nas coisas materiais do que nas coisas divinas. E a pergunta, né, por que nós, seres humanos, espíritos imperfeitos no sentido de um processo de evolução sendo feita, por que nós colocamos a nossa paz, a nossa esperança, a nossa energia nas coisas transitórias do mundo? Por exemplo, né, e Emmanuel vai trazer isso, política, os governantes, as instituições humanas e até mesmo personalidades. Por que nós colocamos, né, depositamos nisso tudo, se sabemos que tudo isso muda e é falho? Então é uma provocação, uma reflexão, onde na verdade a nossa verdadeira segurança e o nosso principal papel estaria, né, ou está no trabalho que nós devemos fazer, espiritual e eterno com Cristo. Então a reflexão do nosso estudo é justamente isso. E Emmanuel usa justamente, né, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, dizendo que Deus dizendo que Ele é o maior. E realmente Ele é o maior para nós. O nosso mundo físico é mutável e imperfeito por natureza. Isso é fato, né? Transitoriedade é uma situação real. E Emmanuel começa o capítulo 148, no primeiro parágrafo, dizendo o seguinte: cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida. Mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Então Emmanuel deixa claro e coloca de uma forma clara que nós realmente devemos, né, viver e dar aos poderes humanos respeitáveis o que é de direito lógico da vida, mas que jamais devemos esquecer de Deus, né, da lei divina. Então o conselho aqui é que devemos respeitar, mais uma vez, as leis e os poderes humanos. O que seriam os poderes humanos? O votar, pagar impostos, seguir regras. Lembrando muito, né, Jesus, quando ele diz, né, dai a César o que é de César. Realmente nós devemos dar a César o que é de César. Mas jamais podemos esquecer de Deus. Em resumo, nunca devemos colocar as coisas transitórias da vida material acima de Deus, acima da lei divina. É a grande verdade. No parágrafo 3, Emmanuel traz a seguinte fala: não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. Infelizmente é aquilo que nós mais fazemos, né? Muitas vezes esquecemos a nossa essência, esquecemos de onde viemos, esquecemos que somos espíritos imortais e vivemos intensamente o plano carnal. Inclusive, colocando e concentrando todas as nossas energias, aspirações e esperanças nas organizações, nas pessoas, né? E é um grande erro. Por que é um grande erro? Porque justamente, né, tudo isso, a ciência, a política e até as religiões, mudam o tempo todo. O que era considerado certo no passado, hoje já mudou. Se a gente olhar para trás aqui, a gente vai ver que muita coisa já mudou. E com certeza no futuro vai mudar. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. E a transitoriedade do mundo nos diz isso.
Então, portanto, colocar as nossas expectativas em algo que muda o tempo todo é a receita certa para a frustração. Diferente quando nós colocamos todas as nossas energias em Deus. Quando nós colocamos a nossa certeza em Jesus, que é o nosso guia e modelo. Essa é a realidade. Quando nós conseguimos, e não é um trabalho fácil, é um trabalho muito difícil, mas nós estamos vivendo diariamente para esse aprendizado, nós, quando colocamos Deus, quando colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós colocamos o Evangelho de Cristo sustentando as nossas vidas, nós somos capazes de superar quaisquer dificuldades. Mas quando nós fazemos ao contrário, isso não acontece. Por quê? Porque a transitoriedade do mundo vai sempre nos frustrar. Seja por personalidades, por instituições, não importa. Por que isso acontece? Justamente porque os líderes, as instituições humanas, também estão tentando se curar. Ou seja, nós não devemos nos apaixonar cegamente por políticos, figuras públicas, programas de governo. E Emmanuel traz isso nesse capítulo. Ele cita isso, político, figuras públicas, programas de governo. Por quê? Porque justamente essas pessoas, os líderes políticos, as figuras públicas, são pessoas como nós, são seres humanos comuns como nós somos, que também erram e também estão tentando, como nós, resgatar os próprios erros do passado. Então, como que eu vou depositar em pessoas falíveis como eu, como nós, as nossas esperanças? Então, não devemos realmente nos apaixonar. Admiração, exemplo no sentido de conduta, de afinidade, de pensamento, ok, né? Mas apaixonar cegamente, colocar como ponto principal da nossa vida, jamais. A nossa civilização atual, ela foi construída em cima de civilizações que faliram. Se a gente olhar os sistemas de governos, as leis, a gente vai ver isso aí. Logo, instituições humanas são falíveis. Né? Então, jamais uma instituição falível, porque é humana, vai criar um mundo perfeito, principalmente do noite e do dia. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Colocamos a nossa crença, a nossa esperança nessa situação. E realmente irão nos decepcionar. Então, qual que é o convite a essa situação? O convite é a serenidade, ao equilíbrio, à paciência e ao trabalho. Se nós nos dizemos, né, aprendizes do Cristo, trabalhadores do Cristo, o que isso quer dizer? Que nós estamos tendo Cristo como a nossa referência e, consequentemente, a lei divina. Se nós depositamos a nossa crença, a nossa fé em Deus, em Jesus, por que ficamos tão angustiados, desesperados e cheios de ansiedade quando existem as crises políticas, econômicas, sociais do momento? É a grande pergunta. Então, se isso me tira a paz, realmente nós estamos colocando Deus e Jesus na frente verbalmente. E não vivendo como nós deveríamos viver a crença, o confiar de uma maneira sem vacilar. E isso é um convite. Quando nós nos colocamos, né, angustiados, desesperados, cheios de ansiedade, por causa de alguma crise, seja, né, e aqui Emmanuel está trabalhando um contexto muito mais social do que íntimo, mas serve também para a questão íntima, é porque realmente nós não estamos colocando Deus na frente ou no centro das nossas vidas. Se sabemos que homens falíveis, né, nós sabemos que homens falíveis não podem construir obras infalíveis. Isso é fato. Né? É fato. Não deveríamos nos surpreender ou nos desesperar quando o mundo entra em crise. Raciocínio lógico. Né? Nós dizemos que a doutrina espírita é a fé raciocinada, que é mais racionalidade que isso. Homens falíveis não fazem
obras infalíveis. Então, se eu sei disso, tenho certeza disso, nós não deveríamos nos surpreender com as situações de crise que acontecem. Fato, vai acontecer. E aí, em vez de gastar, né, energia com discussões calorosas, principalmente hoje o Brasil no âmbito político, energia com o nosso desespero ou a polarização, o nosso papel como trabalhadores do Cristo ou como cristãos, né, seria o de bem servir, o de cooperar com paciência, para construirmos algo maior, que é aquilo que Jesus dizia, né? A construção do reino de Deus. E onde que ele acontece? No nosso íntimo, no nosso interior. E aí, quando a gente olha para a sociedade, né, olha para o mundo de regeneração, é fácil entender. Nada vai ser do externo para nós. Nenhum político, nenhuma instituição, nenhum sistema de governo, ele vai trazer para a sociedade a solução, ou, entre aspas, um mundo melhor. É o contrário. Quando nós construímos o reino de Deus no nosso íntimo, nós nos tornamos pessoas mais pacientes, mais fraternas, menos egoístas, temos mais empatia, respeitamos mais o direito. E automaticamente a gente começa a exteriorizar isso no nosso dia a dia, no nosso convívio, nas ruas, no trânsito, no trabalho. E aí sim nós temos uma mudança social. Então ficar esperando que o governo tal, que o tal vai melhorar para que a gente melhore, para que a gente... Não, esse não é o caminho. Então esse é o convite, né, que Emmanuel nos faz. É aquela velha regra e fórmula de construção do reino divino no nosso interior, que é através da reforma íntima. E ele traz para nós uma lição prática para a vida, que nós devemos viver o mundo, cumprindo os nossos deveres de cidadãos, mas não deixemos, né, que as tempestades políticas, sociais, quaisquer que sejam, roubem a nossa paz interior. E quando nós conseguimos ser fervorosos, confiar em Deus, colocar Deus no centro da nossa vida, isso fica mais fácil de fazer. A gente vê, às vezes, o tumulto, a gente vê as coisas não caminhando como a gente acharia que deveria estar, mas nós não perdemos a paz. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. E a realidade é que os governos passam, as crises passam, mas o nosso progresso espiritual e o bem que fazemos ao nosso redor são os únicos patrimônios que levaremos para sempre. O resto tudo passa. Tudo que é transitório, tudo que é material nesse planeta passa. Mas o que nós construímos de melhora, de bem, de progresso espiritual, esse fica conosco. Inclusive além túmulo. E lembremos, né, que o verdadeiro líder da Terra, aquele que herdou tudo, como traz aí Paulo e Emmanuel, ainda está no comando, independente de quem esteja no poder humano. Jesus é o nosso guia planetário, é o nosso líder, é o nosso guia e modelo. Então, independente de quem esteja comandando, né, nosso país ou as nações, ele está no comando. Isso me lembra muito aquela passagem quando ele é levado para Pilatos. Pilatos ali, o governador da Judéia, achando que estava lá definindo o futuro do governador planetário. Mas ele, como governador planetário, já sabia de tudo. Então, realmente, a gente precisa entender essas questões, e eu gosto muito de, quando nós fazemos, né, essa movimentação, nós seres humanos, né, de frequentar um templo religioso, seja ele qual for, católico, protestante, não importa, né, o espírita, porque quando nós vamos a um templo, escutamos aí o palestrante, o pastor, o padre, ou o orientador,
E ele traz, né, as falas do Cristo, as promessas do Cristo. Isso é bom, por quê? Porque muitas vezes a gente está ali tribulados, cansados, desanimados, e a gente ouve as promessas do Cristo. E as promessas do Cristo não são palavras jogadas ao vento. Realmente são profecias, né, entre aspas. E isso nos ajuda a lembrar. É uma forma de nos motivar. E Jesus falou, né? Eu vos enviarei um Consolador prometido para relembrar e ensinar novas coisas. Então essa movimentação é muito importante para a gente estar frequentando um templo religioso. E eu finalizo aqui a apresentação trazendo ali o item 6 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Observai os pássaros do céu. Está em Mateus capítulo 6. Claro que eu vou resumir aqui. Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Que interessante, né? Claro, tirando o espírito da letra, Jesus sempre, né, pela lei do progresso, nos convida ao trabalho, a correr atrás das nossas atividades, né, que nos dá o sustento. Mas que acima disso é guardar a paz. Por quê? Porque Deus vai nos sustentar. E ele olha para a natureza. A natureza é sustentada pelo amor de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Novamente aí, a sugestão, o ensino, a orientação de colocar Deus em primeiro lugar. E a sua justiça, que é a sua lei. E o resto virá por acréscimo. Só que precisamos realmente confiar na providência divina. Não vos inquieteis, portanto, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Passado é importante para a gente olhar para ele e olhar um aprendizado e não ficar preso ao passado. O futuro realmente pertence a Deus. O presente é o mais importante, porque aqui nós estamos construindo o nosso futuro e nós devemos viver intensamente o nosso presente. Porque o futuro, que é o dia de amanhã, cuidará de si mesmo. Então essa passagem nos lembra de onde deve vir a nossa verdadeira sustentação. Novamente, não nas coisas do mundo, mas sim da confiança inquebrantável que a providência divina jamais nos abandona. Então nós temos que ter essa confiança, porque se nós tivermos, seja quais forem as tempestades do mundo, nós conseguiremos passar com paz de espírito, equilíbrio, tirando todos esses sentimentos de angústia, de temores. Essa é a grande verdade. E é isso que Emmanuel quis trazer para a gente nesse estudo, nesse capítulo, de como foi lá atrás com Paulo, orientando os hebreus para que não voltasse aos velhos hábitos. O que eram os velhos hábitos? Ir para o mundo para se completar. E coloca Jesus como caminho. Emmanuel faz a mesma coisa. Que nós não devemos colocar a nossa paz de espírito, as nossas esperanças nas coisas do mundo. E como lá atrás, é hoje. Nós devemos colocar em Deus. É uma tarefa difícil, mas nunca impossível. Basta que tenhamos boa vontade e é aquilo, né, que faz parte para todos nós. Sabermos o que nós queremos para nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje, agora e sempre.